esse é o nosso terceiro módulo e eu quero trazer para você os erros comuns que acabam com a sua ministração. Esses são os erros que a maioria dos ministros, uma grande parte deles, acabam cometendo. Nós falamos um pouco de alguns deles no módulo anterior, que foi o nosso segundo módulo, e aqui eu quero trazer para você uma ambiência um pouco maior, um pouco mais aprofundado. Nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da preparação também, tá? Todo ministro de louvor precisa ouvir feedbacks a respeito das suas ministrações. É muito interessante você buscar isso, seja da sua liderança, se você é líder da sua equipe pastoral, você buscar ouvir feedbacks a respeito de algumas pessoas importantes, de como foi sua ministração, como você aparentou, como você se portou em cima do altar. Não que tenha relevância a opinião das pessoas, não é isso, tá? Mas é feedback. Seja de líderes, pastores, até mesmo da igreja, através de testemunhos. Por que ouvir feedback é interessante? Eu quero trazer isso para você aqui agora, essa linha de pensamento. Qual que é o âmbito de ouvir um feedback? Por que eu quero ouvir das pessoas o que elas acharam da minha ministração? Não é exatamente esse ponto de vista, mas se você ouvir alguma opinião a respeito do que você pode melhorar ou não. Paulo diz para você ouvir de tudo, mas reter o que é bom. Ou seja, você chegar no seu pastor, na equipe pastoral, se o grupo de louvor que você faz parte, ou a banda, o ministério que você faz parte, tem uma equipe pastoral que está à frente do grupo, é interessante você tentar ouvir feedbacks, saber o que eles pensaram, qual foi a reação deles a respeito da ministração de louvor, se foi algo muito emotivo, se foi algo muito preso, se aparentou uma coisa muito engessada. Para que isso? Para você ter um ponto de partida para que você possa buscar melhorias. Esse é o principal fundamento de você ouvir feedback, é você melhorar. A chegar alguém e falar para você, cara, a ministração foi boa, mas você fez isso aqui, não foi tão legal, você abordou esse tema, não ficou tão bom. Agora, se você tivesse feito isso, feito A, feito B, feito C, às vezes uma opinião pequena, às vezes até mesmo sendo irrelevante, você consegue transformar sua administração e levar ela, às vezes, de 70%, 60%, 70% positiva para 100% positiva através de um feedback. Eu sou testemunha disso e muitos ministros de louvores são também testemunha de que ouvir feedback faz diferença, seja na sua liderança, seja ou não, seja da forma que você se porta junto com a sua equipe que vai estar ministrando com você ou não, a forma que você aborda, a forma que você conversa, a forma que você prepara a equipe, tudo isso, você ouvir feedbacks a partir disso faz total diferença, porque é onde você vai poder nortear o que você precisa melhorar e assim você transformar o grupo ainda um grupo ainda melhor. Tá? Esse é o objetivo maior de você buscar ouvir feedbacks. Não é atrás de opinião alheia das pessoas, é ouvir que as pessoas te taxem como um ministro bom ou ruim. Não, não é isso. É você realmente entender a sua ministração e pegar os feedbacks e melhorar o que precisa, às vezes o que você não enxerga, às vezes até algo que é inocente seu, alguma atitude inocente que você tem, às vezes que não é legal, mas que poderia trazer um envolvimento maior ao grupo, e às vezes através de um feedback você consegue melhorar isso, tá? Esse é o âmbito de você ouvir realmente feedbacks. Então eu quero trazer para você alguns erros comuns, que são comuns entre os ministros, não vou trazer todos, vou trazer só apenas alguns, para que realmente você possa, o que eu quero nesse módulo é te levar a pensar. Como foi no módulo anterior, nós vamos continuar falando alguns pontos aqui, realmente para que você possa pensar. Então, o primeiro erro comum que todo ministro acaba realmente cometendo é não ter preparo espiritual, que foi o que nós abordamos, né? O ministro que não se prepara espiritualmente através da vida com Deus, que é a intimidade, leitura, meditação na palavra, tempos de jejum e oração, você já entendeu que a sua vida com Deus fora do altar tem um impacto positivo ou negativo nas suas ministrações e na vida espiritual da igreja ou do seu público quando você ministra louvor. Então, a questão de você não buscar um preparo espiritual é quando você realmente não entende que o impacto que você tem, seja ele positivo ou negativo, em cima do altar, é muito grande, você não consegue muitas vezes mensurar. Então eu estou falando aqui de várias pessoas que às vezes têm aquele pecado de estimação que está em cima do altar que não deveria estar. Pessoas que têm problemas sérios com autoimagem, problema emocional, que deveriam buscar um tratamento. E nós vamos ter um módulo específico aqui de inteligência emocional para ministro de louvor voltado para você. Você precisa ter um conhecimento. Se você nunca ouviu falar a respeito disso, então vai ser melhor ainda, que você vai ter a oportunidade de realmente entender algumas coisas a respeito da sua ministração, que às vezes você acha que, poxa, eu não estou entendendo muita coisa ainda.
Cara, vai cair a ficha, vai cair muita ficha quando a gente for abordar esse próximo tema aí, que é o próximo módulo, né, sobre inteligência emocional. Então, quando nós falamos aqui de preparo espiritual, eu quero trazer para você, além do que nós falamos no módulo anterior, que foi a questão de você realmente não entender e não dar importância e não se preparar, é que às vezes você não mensura o impacto positivo ou negativo espiritualmente que você pode ter na igreja ou no seu público quando você não busca um preparo espiritual. Entende? Aquela questão da sensibilidade do Espírito Santo. Aquela questão de você realmente ser um canal de bênção direto na vida das pessoas e realmente o Espírito Santo de Deus te usar ali como boca dele, como boca de Deus mesmo, você entregar uma mensagem, entregar uma revelação, você realmente direcionar as pessoas, falar as palavras certas, na colocação certa, para que as pessoas possam realmente ser envolvidas nesse ambiente de adoração. Quando você não busca preparo espiritual, é porque realmente você não entendeu o que é vida com Deus. Você ainda não entendeu a questão do cristianismo, a questão de ser cristão. A questão de que você precisa buscar Deus, de que você precisa buscar o Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças. Ou seja, através da meditação, através da leitura da palavra, através de jejum, de oração. E é uma coisa que é tão poderosa que você pode levar isso ao grupo que está te acompanhando. De ministro, a liderança, cobrar isso da equipe pastoral. Por que eu estou falando cobrar isso da equipe pastoral? Porque a equipe pastoral precisa ter essa iniciativa de levar isso ao grupo. Entende? Essa questão de oração, a questão de leitura da palavra, de levar temas, de trazer algum estudo, de trazer gente que entende do tema para realmente abordar dentro desse tema, desfragmentar tantas e tantas coisas que se podem abordar dentro desse sistema de louvor e adoração. Então tem muito paradigma, tem muita coisa ainda, muitas barreiras que precisam ser quebradas e começa a partir desse pontapé que foi o que eu falei no módulo anterior também. Prepare-se espiritualmente. Então, um erro muito comum que acontece com a maioria dos ministros, se não grande parte deles, é que eles não buscam preparo espiritual por preguiça, por às vezes não entender que o impacto que eles têm em cima do altar, não mensurar esse impacto, é positivo ou negativo. Então, quando você entende que você pode ter um impacto positivo maior que o negativo, quando você se prepara espiritualmente, aí é o que eu falei. O jogo de tabuleiro muda de lado, muda de figura. Então é interessante, e esse é um erro muito comum que acabam com a administração de qualquer um, é não buscar preparo espiritual para estar ali. Lembra quando eu falei que o ministro de louvor ele tem, por assim dizer, a mesma responsabilidade, o mesmo grau de responsabilidade de um pregador, propriamente no dia do culto ou de um evento? É justamente isso. Imagina um pregador que vai pregar e não busca preparo espiritual, cara. Você imagina uma pessoa que vai pregar ali de coisa que ele gosta. Eu gosto desse tema, vou falar sobre ele. Tema tal, não sei o que, isso, aquilo, aborda, até fala bem. Mas não vai ter o fruto daquilo que ele está fazendo. Entende? Porque ele não vai ser usado por Deus, ele vai estar sendo aturado por Deus. Que foi o que nós falamos também, eu quero que isso fique gravado. Por isso que eu estou refalando algumas coisas, tá? É o grau de importância mesmo de você entender. Então, imagine só, você entendendo, você como dirigente de louvor tem a mesma responsabilidade de um pregador num culto ou num evento, você precisa buscar um preparo espiritual. Então imagina um pregador que prega sem preparo, mesma coisa você ministrar sem preparo. Por mais que seja a aplicação seja diferente, ou seja, você está envolvido com o lado artístico, musical, realmente cantar as canções e etc. Independente disso, Deus vai estar ali da mesma forma. Então você precisa levar isso com resiliência. Busque preparo espiritual. Busque preparo espiritual. E esse é um erro muito comum que acaba com qualquer administração, é não buscar preparo espiritual. Segundo erro comum que a maioria dos ministros acabam cometendo, e acabam cometendo assim, é um erro muito bobo, tá? Eu vou falar aqui de uma forma bem aberta, é um erro muito bobo, é deixar tudo para a última hora. Isso normalmente acontece quando os ministros não dão o devido valor à administração, encaram como algo relativo ou sem importância, ou acabam fazendo de qualquer jeito. Isso já na preparação da administração. Então deixar para a última hora foi o que eu falei até dos dois cenários, né? Tem aquele cenário onde você é chamado de última hora, onde realmente não teve um tempo para buscar preparo, alguém passou mal, teve uma necessidade, e você tem que entrar ali e ministrar louvor. Mas você estando preparado, pronto para estar ali, ok, você ministra louvor. Mas a outra é um cenário onde realmente o ministro de louvor ele realmente não leva a sério, com resiliência, e deixa tudo para a última hora. Tem muito ministro de louvor que tem isso como costume, tá?
tem isso como costume de bolso mesmo. Ah, tem dia de administração, mas até lá tem tempo para se trabalhar e acaba que assim, lança o mesmo repertório, repetitivo, as mesma música, a mesma batida, a mesma coisinha. Por quê? Porque não tem tempo para se trabalhar. Não é que não tem tempo para se trabalhar. Tempo para trabalhar tem. É que ele não busca realmente se preparar para estar ali. Então acaba que ele deixa tudo para a última hora e faz tudo de uma forma relativa, de qualquer jeito, não dando o devido valor para a ministração. Então esse é um erro muito comum. No ensaio acaba entregando uma ministração fria e sem sentido. Isso acontece muito. Existem alguns cenários, como eu disse aqui, de ser chamado de última hora, mas quando você tem tempo para ministrar, é necessário entregar o melhor ao Senhor. Por isso é necessário estar sempre preparado espiritualmente para que Deus possa te usar em todos os momentos. Então essa questão do preparo espiritual é um pontapé inicial para tudo. Qualquer envolvimento que você tenha dentro do ministério, se você for a pessoa que enrola o cabo, cara, prepare-se espiritualmente para estar ali. Eu sou testemunho de que uma vez a gente estava conversando sobre esses assuntos assim, sabe? De se acontecesse de alguém ficar possesso na ministração de louvor, como que a gente ia agir. E eu tive um líder muito bom, cara, na época que eu fui inserido nessa questão de ministrar louvor, eu tive um líder que era muito marreta. Marreta assim no sentido de ser firme, sabe? Então ele sempre era assim, a gente chegava no ensaio, ele falava assim, fala aí o versículo que você meditou hoje, antes de vir para cá. Fala aí o versículo que você ministrou, que Deus falou com você, que você buscou o Senhor. Então ele pegava a gente na calça curta, cara. E teve várias e várias vezes que a gente realmente não se preparava para estar ali. E aquilo criou, no começo criou assim uma falta, sabe? Vamos fazer só porque ele vai perguntar. Mas depois acabou que virou um hábito, porque ele foi parando de perguntar. E aquilo realmente você ficava naquela indecisão se ele vai perguntar ou não. E várias vezes assim eu chamava ele e falava, cara, hoje eu meditei sobre isso, Deus falou comigo sobre isso aqui. E ele falava, exatamente, você entendeu a questão de realmente você estar pronto para estar ali. E numa dessas conversas a gente falava disso, cara. E se acontecer, você está ministrando louvor e realmente alguém subir possesso no altar, e aí, vai sair na mão? Como que você vai lidar com isso? Então essa questão de preparo espiritual é o pontapé inicial para tudo no ministério. Entende? Agora se você está ali preparado para estar ali, por mais que seja, como eu citei, uma pessoa que enrola cabo no grupo, cara, você pode estender a mão e expulsar, porque você vai estar ali com um relacionamento afiadíssimo, espiritualmente falando, com Deus. E Deus realmente ele vai te colocar ali de propósito, até ali na ponta, para você poder ser usado e usado por Ele e a glória ser diretamente para Ele. Tá? Então, essa questão de você deixar a ministração, toda a preparação para a última hora, realmente eu quero falar um pouco sobre valor. É quando você não consegue enxergar o valor na sua ministração. Então aqui nós estamos aqui para começar a entender um pouco os seus erros, aquilo que te impede de você alcançar um patamar, de você se transformar em uma referência em adoração. As pessoas olharem para você e te verem como referência. Então realmente alguns hábitos que acabam comprometendo a sua ministração, é a falta de preparo que acaba cometendo a sua ministração. E aqui nós vamos falar de mais alguns erros ainda. Os erros comuns, são comuns no meio dos ministros de louvores que não têm sucesso, que acabam buscando culpar outras pessoas, que acabam realmente não entendendo porque que os frutos das suas ministrações são os negativos, são mais negativos que positivos. Então eu estou apresentando para você aqui fatos do que realmente acontece no meio dos ministros de louvores, pessoas que foram levantadas pelo Senhor, que tem um chamado, que tem um propósito para estar ali, que tem uma missão de dirigir louvor, mas acabam que fazem de qualquer forma porque não conseguem enxergar o valor naquilo. E eu quero falar desse próximo erro agora, esse erro que é muito comum, que é não buscar preparo musical, que está interligado com todos esses erros, com toda essa falta de preparação. Não buscar preparo musical. O ministro de louvor deve ter um conhecimento, mesmo que básico, de música. Precisa ter essa noção. Isso é necessário, pois irá agregar muito ao grupo. Digo isso a respeito de poder orientar, direcionar também o lado artístico do grupo. A estrutura musical do grupo deve ser forte. Para isso, é necessário que o grupo busque conhecimento musical. Se você é um ministro de louvor que encontra alguma dificuldade, como falta de técnica, por exemplo, como eu falei aqui, de pessoas que têm problema com dicção, problema que às vezes não consegue reformular uma frase, não consegue cantar afinado, não consegue interpretar letra, tem problema com interpretação de letra, problemas com nervosismo,
na hora de cantar e de ministrar e dirigir louvor, não sabe o que dizer quando está ministrando. Isso é muito comum. Tem gente que está lá na frente e não sabe nem o que vai falar. Trava, é um ótimo ministro, mas trava na hora de falar, cumprimentar a igreja, chamar a igreja, pedir para a igreja ficar de pé. Então, é comum isso acontecer. É um erro que a maioria dos ministros acabam cometendo. É não buscar preparo musical. Ou seja, preparo técnico. Agora vamos falar um pouco de técnica. Se você cantar bem, cantar afinado, irmão, não significa que você não precise melhorar. Não significa que você pode se acomodar, ficar na sua zona de conforto. Não. Entenda que quando você sabe para quem você está fazendo, a coisa muda de figura. O que eu quero dizer com isso? É que quando você sabe para quem você está fazendo, para quem está ministrando louvor, você busca, como eu falei no módulo anterior, a mesma energia que você investe se preparando espiritualmente tem que ser a mesma energia que você deve investir para se preparar musicalmente. Então, busque um pouco de técnica, mesmo que seja um conhecimento básico. Você precisa ter um conhecimento básico de música. Você, como ministro de louvor, como dirigente, você vai direcionar, você vai orientar no ensaio, vai mudar alguma coisa da música, pode pedir ajuda das pessoas, não tem problema. Mas você precisa ter uma noção básica de música. Lembrando que você está envolvido com música. O louvor é música. É o lado artístico da igreja, do grupo, do ministério, do evento e etc. É o lado artístico. Tem como correr disso. Não é porque é para Deus, você pode chegar lá, berrar no microfone e tá tudo certo. Falar o que você acha, o que eu acho da canção. Não, irmão, não é assim. Você não está fazendo para qualquer um. Entende? Você está fazendo para Deus. É para o Senhor. E para Ele nós devemos entregar o melhor. Devemos entregar o melhor. Nem sempre vai ter sucesso nessa entrega. Mas Deus reconhece até mesmo o esforço. Então por que eu estou trazendo isso aqui para você? Que eu quero que você entenda que esse erro de não se preparar musicalmente é um erro comum. Tem muito ministro que está ali ministrando louvor que não tem conhecimento de nada. Às vezes aprendeu a cantar no susto ali, tem um dom, tem um talento que desenvolveu ali ao longo do tempo, cantando com playback, etc. Mas nunca buscou se preparar musicalmente para estar ali. Isso é comum. Às vezes porque ganha muito tapa nas costas. Estou falando aqui, gente, uma coisa aberta. É uma realidade. Tem muita gente ali que recebe muito tapa nas costas e acaba que se acomoda. Eu não preciso buscar conhecimento musical. Eu já sou bom. Todo mundo sabe que eu sou bom. Não é esse o ponto. O ponto é busque conhecimento musical. Busque preparo musical com a mesma energia, com a mesma ênfase, com a mesma força que você busca o preparo espiritual. É uma via que caminha de mão dupla. Você precisa se preparar musicalmente e espiritualmente. Musicalmente, para servir bem. A questão do serviço, de você servir a Deus, é para você servir bem ao Senhor. Musicalmente, servir o grupo, orientar o grupo, participar do lado artístico, ter criação, ter ideias musicais. E hoje tem muitas igrejas que estão pegando seus músicos, seus ministros, os líderes, e mandando para formações musicais. Vai aprender sobre estrutura musical, sobre acompanhamento, vai passar com músico, vai passar com um professor de música, vai desenvolver técnica, vai desenvolver a questão de respiração técnica vocal. As pessoas elas estão buscando conhecimento. E hoje, o mercado hoje, por assim dizer, dos dias de hoje, está muito mais fácil, muito mais acessível você buscar conhecimento. Então acaba que esse erro comum aqui de não buscar preparo espiritual, musical e deixar tudo para a última hora, acaba sendo um pecado de preguiça. Você entende? Vou falar aqui de uma forma bem aberta. Acaba sendo preguiça das pessoas. As pessoas não entregam o melhor para o Senhor não porque elas não conseguem, é porque elas não querem. Então se você se encaixar dentro de alguma coisa que eu estou falando aqui, anote aquilo que você precisa mudar com urgência, para que você possa entender por que as suas ministrações não estão sendo ministrações de sucesso, por que os frutos estão sendo muito mais negativos que positivos. Então esse ponto aqui que eu quero trazer para você, de erros comuns que acabam com qualquer ministração, que acabam com as suas ministrações, que acabam com a ministração de grandes ministros de louvores, é que é uma coisa comum que acontece com a maioria dos ministros. Eles não buscam preparo musical, são a maioria deles músicos preguiçosos. Vou falar aqui da realidade para você, não quero te ferir, não é nada disso, mas eu quero te falar realmente com transparência e verdade aqui. Põe a mão nas minhas palavras que eu vou falar aqui, põe amor nas minhas palavras, para que você possa entender tudo que vai ser falado aqui e você realmente crescer com isso. Porque é para Deus, cantam desafinado, não buscam conhecimento musical, não buscam preparo espiritual, deixa tudo para a última hora, faz de qualquer jeito, gasta tempo, e é algo comum, porque é para Deus, Deus vai receber. Irmão, aonde? É o que eu falei, eu quero que você grave isso no seu coração. E aí, Deus te usa ou Deus te atura?
É grande diferença nisso. É uma grande diferença em você realmente buscar se preparar para estar em cima do altar, entendendo e visando o valor que tem, o impacto que causa espiritualmente na vida das pessoas. Então pode ser um momento de louvor onde realmente pode mudar vidas. Ou pode ser só mais um momento de louvor. Então é isso que eu quero que você pense, eu quero que você reflita. E eu não estou falando aqui para te ferir, não é para dor, não é nada disso. Não põe amor nas minhas palavras. Eu estou falando aqui com um grande temor de coisas que eu aprendi, de coisas que Deus ministrou no meu coração para estar trazendo para você. E realmente isso ser alcançado no seu coração. Irmão, irmã, se prepare musicalmente, espiritualmente. Não deixe nada para a última hora. Busque preparo espiritual, busque o Senhor face a face. Leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor, seja um cristão resiliente. Leve a questão assim, do seu ministério, do seu chamado, a sério, com seriedade. Não foi qualquer pessoa que chamou você, foi Deus que te chamou. E se Ele te chamou, irmão, é porque você tem, além de ter potencial, irmã, né? Irmão ou irmã, além de ter potencial, Ele pode contar com você, Ele pode te usar para mudar vidas. Você entende? Então eu quero trazer para você o valor desses módulos aqui, esses primeiros módulos. A gente está caminhando aqui para entender os erros comuns, o que está acontecendo com a administração, por que não está dando certo. Isso acontece com a grande maioria dos ministros. Eles não buscam se preparar para estar ali à frente. Muitos deles que estão ali em cima do altar não deveriam estar ali. Muitas vezes, traz aqui um fato para você de realidade, muitas vezes pela realidade da igreja, de não ter pessoas para contar, de faltar gente, acaba que vai aquele mesmo, vai aquela mesmo, e acaba que a qualidade musical é muito baixa. Não estou falando que isso é um erro, tá errado, ninguém deveria cantar, não. Não é isso. Mas eu quero trazer para você que tenha a opção de realmente melhorar. E é isso que você está fazendo aqui hoje, nesse módulo aqui, buscando esse conhecimento. É melhorar, é entregar o melhor para o Senhor, é entender que você está fazendo para Deus e você vê e enxergar o valor disso, tá? E esse outro módulo aqui que eu quero trazer para você, esse outro erro comum que acabam com a maioria da administração. E esse é um erro gravíssimo. É agir pela força do próprio braço. Se apoiar no seu próprio conhecimento é um erro grave, principalmente quando existe falta de humildade. Acredite, a falta de humildade de uma pessoa faz com que ela se sinta tão autoconfiante que às vezes ela confunde o seu papel e o seu dever como dirigente, como ministro de louvor. Não ouvir opiniões ou achar que sempre tem a razão é típico desse tipo de pessoas. Isso irá levar para o desastre. Agir da sua própria força muitas vezes fará com que você não seja dependente de Deus e do Espírito Santo na hora de ministrar. E ser arrogante ao ponto de achar que sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, ou que as pessoas estão ali para te servir, é um erro dolorido e além de fazer com que sua ministração não passe nem do teto, Deus não recebe esse tipo de louvor. Isso não combina com o termo verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Com humildade, com quebrantamento, com reconhecimento, com reverência e intimidade. O louvor não flui com um coração duro e arrogante. É preciso lembrar para quem está fazendo e qual o intuito do seu coração. E nessas dificuldades, se for seu caso, volte-se para o Senhor e busque a ajuda da liderança, dos pastores, para que então você possa corrigir. Então, esse erro de agir pela força do próprio braço é algo que tem realmente devastado grandes ministros e ministras de louvor do Senhor, pessoas levantadas por Deus, pessoas chamadas com missão, com propósito. Realmente elas confiam no próprio braço ao ponto de achar que não dependem de Deus. Essa questão de você depender do Senhor é algo tão importante que você pega qualquer história de grandes nomes que estão citados na Bíblia. Foram pessoas que tiveram grande temor e tremor diante de Deus e foram totalmente dependentes do agir de Deus, da orientação de Deus, da palavra do Senhor. Então, se você é uma dessas pessoas que acredita que você não precisa aprender mais nada, que você não precisa buscar todo esse preparo que nós estamos trazendo aqui, realmente você perdeu a humildade. E eu indico você a buscar essa humildade nos pés do Senhor, através do pontapé inicial de você se preparar espiritualmente.
é onde vai haver quebrantamento, é onde vai haver realmente intimidade com o Senhor. Esse erro é um erro que impede muitas vezes Deus de... Não que Deus fosse, assim, impedir Deus de agir. Se Deus quiser agir, ele vai agir, ele é Deus. Eu tenho ciência disso, eu tenho certeza que você também tem. Amém por isso. Mas seria, por assim dizer, o alcance do Senhor, do Espírito Santo de Deus, seria muito maior dentro do ambiente de adoração se você não agisse pela força do seu próprio braço. E você desse espaço para o Espírito Santo de Deus agir, entendendo que ele é o seu aliado. Cara, isso não tem valor, isso é muito... É um princípio que você tem que levar para sua vida. Fora dos ministérios, fora do chamado, propósito, cara, é algo que você pode levar para sua vida familiar, profissional, é você realmente ser dependente de Deus. E não ser dependente de Deus, realmente você acaba com a sua ministração, você compromete, você deixa à mercê de realmente você falar aquilo que você quer falar, aquilo que você gosta, que você acha bonito, cantar aquilo que você acha bacana, sem se preocupar realmente de ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Não bate com a frase aqui que eu coloquei aqui, né, com o versículo de que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Agir pela força do próprio braço, ser arrogante, não combina com o termo verdadeiro adorador. Então, o que eu quero trazer para você aqui, eu queria que você anotasse isso. Antes de você ser dirigente, ministro de louvor, seja um adorador antes. O que eu quero dizer com isso? Antes de você subir no altar, antes de você ministrar louvor no altar, antes de você ser espelho para as pessoas lá em cima, seja um cristão com resiliência, ou seja, seja filho de Deus. Leve a sério, com seriedade, esse princípio de você ser dependente do Senhor. Então, esse foi o nosso módulo. Eu queria trazer para você esses erros, que são os erros mais comuns que acabam com qualquer ministração, que a grande maioria dos ministros de louvores nos dias de hoje, da atualidade, acabam cometendo. É não buscar o preparo espiritual, não buscar preparo musical, deixar tudo para a última hora e acreditar e agir pela força do seu próprio braço, não dependendo de Deus. Então, esses são os erros comuns que acabam com qualquer administração. Se você se identificou com algum erro desse, anote, faça anotações, busque atitudes que você possa melhorar. Se você age pela força do seu próprio braço, você precisa de humildade. Humildade é quebrantamento, é realmente se render, é realmente você entender quem Deus é na sua vida. Entende? E se tornar dependente dele. Então faça isso, faça anotações, vai anotando dos módulos para frente. Aqui nós vamos falar bastante sobre inteligência emocional, nós vamos falar sobre o passo a passo de você realmente, como você montar uma ministração de louvor, criar um ambiente de adoração, a atmosfera exata, onde Deus ele age, ele transforma vidas, ele toca vidas, ele cura pessoas, ele liberta pessoas, salva pessoas. Tudo isso nós vamos falar daqui para frente. Então é importante você entender os seus erros, aquilo que você se identifica, aquilo que você precisa mudar com urgência, que impede muitas vezes de você ser usado por Deus, mas ser aturado por Ele. Tá bom? Te vejo até a próxima. Deus abençoe.